Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, certo assim? Bom, o nosso tema de hoje é referente ao capítulo 3 do livro, com o tema Por que os portugueses vieram para o Brasil? A gente já sabe que as expedições de Cristóvão Colombo resultou na chegada dos europeus na América. O que isso aconteceu? Pode passar. Cristóvão Colombo, então, chegou na América em 1492, mas vocês se lembram que o plano inicial de Cristóvão Colombo era encontrar uma nova rota que chegasse até a Índia. Ele queria sair da Europa pelo oeste e chegar na Índia pelo leste. Ele não conseguiu, mas conseguiu chegar na América e tomou posse desse território para a Espanha. Pode passar. Esse feito chamou bastante a atenção de Portugal. E aí começaram uma disputa diplomática entre Portugal e Espanha. Vamos entender por quê. Bom, a princípio, esses dois eram potências mundiais na expansão marítima comercial da Europa. Mas Portugal estava mais interessado nos domínios da costa africana, enquanto a Espanha, ela apostou no projeto de Cristóvão Colombo, certo? E esse feito de ter tomado posse desse território chamou bastante a atenção de Portugal, que começou a intervir, né, querendo ter posse também em algumas terras que fossem descobertas. Dessa forma, surgiu então, pode passar, o Tratado de Tordesilhas. O que será que foi esse tratado? Bom, foi um acordo firmado por portugueses e espanhóis. Ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, tá? Beneficiava, então, espanhóis e portugueses. Tinha como intuito dividir as novas terras descobertas. A princípio não se sabia se existiriam terras, se iria existir terras ao sul daquelas que havia sido encontradas por Cristóvão Colombo. Mas mesmo assim, eles decidiram dividir as possíveis terras a serem descobertas. Esse tratado, então, foi assinado no dia 7 de junho de 1494, 2 anos depois de Cristóvão Colombo ter encontrado a América e ter tomado posse daquelas terras para a Espanha. Pode passar. Mas antes do Tratado de Tordesilhas, ainda teve um outro tratado, que foi chamado e conhecido como Bula. O ponto de referência era aqui, ó, as Ilhas de Cabo Verde, certo? Então fizeram um acordo onde até 100 léguas de Cabo Verde, Portugal teria direito se caso descobrissem algumas terras por aqui. Porém, Portugal não ficou satisfeito com esse acordo. Então foi que surgiu o Tratado de Tordesilhas, que dava mais 370 léguas de Cabo Verde. Tá vendo aqui, ó? Desde aqui para cá. Então tudo que estivesse a oeste seria de direito da Espanha. Qualquer terra que fosse descoberta dessa linha imaginária que foi traçada por eles, que estivesse a oeste, seria de direito da Espanha. Tudo que estivesse a oeste seria de direito de Portugal. Existem alguns livros que trazem, deixam entender que o rei de Portugal, ele já sabia da existência desse território aqui. E por isso ele pediu a revisão desse acordo aqui de Bula. Então ele conseguiu mais 370 léguas a oeste, tendo direito a essa parte desse território, certo? Pode passar. Só para vocês entenderem como é que ficou. Então essa linha imaginária aqui, ela dividiu as terras a serem descobertas, certo? Até então não se sabia ao certo se teria ou não um território ao sul. Porém, mesmo assim, eles traçaram essa linha imaginária e dividiram essas terras. Outras nações europeias não ficaram nada satisfeitas com esse Tratado de Tordesilhas. Por quê, professora? Bom, o tratado só beneficiava Espanha e Portugal. Um exemplo de uma nação que ficou muito satisfeita foi a França, que mais tarde veio a invadir esse território, certo assim? Vamos entender então como é que Portugal chegou nesse território aqui, ó, o território do Brasil. Vamos lá? Bom, Pedro Álvares Cabral foi um navegador que recebeu 2 missões do rei de Portugal. A primeira era ir até as Índias para solidificar o comércio. Bom, a gente já sabe que Portugal fazia um comércio ali com as Índias em relação às especiarias, né? Vocês se lembram o que são as especiarias? Era para temperar os alimentos, para conservar os alimentos e também para fins medicinais. Então ele tinha essa missão. A segunda missão era tomar posse das novas terras e averiguar a situação de Portugal na América. Então assim se fez. Pedro Álvares Cabral saiu para descobrir se haveria ou não terras
ao sul daquelas que foram descobertas por Cristóvão Colombo. Pode passar. Então, Pedro Álvares Cabral zarpou em Lisboa em 9 de março de 1500, com 13 embarcações e cerca de 1.200 homens. E então, no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram o primeiro monte de terra. Pode passar. Que foi esse monte aqui, ó, que recebeu o Monte Pascoal, 22 de abril, próximo ali da Páscoa, certo? Então, o próprio Pedro Álvares Cabral, ele batizou esse monte de terra aí com o nome de Monte Pascoal. Pode passar. Então, perceba aqui, ó, foi esse monte aqui que Cabral e sua tripulação avistou pela primeira vez no território brasileiro. Esse monte ele está localizado na Bahia, em Itamaraju, e ele tem 586 metros, é bem alto, tá bom? Pode passar. Bom, 22 de abril de 1500 essa data marcou para o Brasil. Por quê? Porque foi a primeira vez que um europeu, um português, pisou no solo brasileiro. Alguns livros trazem como a data do descobrimento do Brasil. Só porque é bem relativo. Já existiam pessoas no Brasil. Como é que o Brasil estaria sendo descoberto se já existia pessoas vivendo lá, que eram os indígenas, tá? Então eu prefiro dizer que foi a data que os europeus e os portugueses pisaram no solo brasileiro pela primeira vez, certo? Pode passar. Então, antes do Brasil receber esse nome de Brasil, ele recebeu outros 8 nomes. O primeiro foi Pindorama, esse nome foi dado pelos indígenas, que significa, na linguagem tupi, terra dos palmares, ou terra dos palmeiras, tá? Depois, chamou Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil e Terra do Brasil. Bom, por que ele recebeu esse nome de Brasil? Pode passar. Pela quantidade de árvores da espécie pau-brasil, que é essa daqui, ó, ela é bem famosa por ter a sua madeira na cor avermelhada, certo? Então foi devido à quantidade desse tipo de árvore encontrada no Brasil, que o Brasil então passou a se chamar Brasil. Bom, essa árvore, essa espécie de árvore foi muito explorada no início da colonização. A extração estava associada à construção civil e naval. Então eles usavam esse tipo de madeira para construir casas, para construir as suas embarcações, certo? E durante o período colonial era a principal fonte de renda para os portugueses. Então desde 2004 que essa espécie ela entrou para a lista de possível extinção, né? Então depois disso começaram a criar projetos para que essa espécie não entrasse em extinção, ok? Pode passar. Bom, o registro da viagem de Cabral. Lá no livro de vocês, na página 105 e 106, tem um registro bem interessante da viagem de Cabral, feito pelo escrivão da quadra, Pero Vaz de Carminha. Ele retrata a primeira impressão que os europeus tiveram dos indígenas. Ele também retrata qual foi a reação que os indígenas tiveram. Ele retrata também como os indígenas demonstraram para os portugueses que ali naquela terra havia ouro e prata. E uma situação muito engraçada é quando os portugueses mostraram uma galinha para os indígenas. Bom, eles ficaram muito assustados, porque naquela época não existia galinha no Brasil. Eu coloquei alguns trechos, vamos fazer a leitura. O primeiro trecho. Eles eram pardos e nus, traziam arcos nas mãos e setas. Vinham todos em direção ao barco, andando de forma séria. Nicolau Coelho fez sinal para que abaixassem os arcos e eles então abaixaram. Então já dá para notar que esse primeiro contato com os indígenas se deu de forma pacífica, tá? Tem até uma pintura que retrata exatamente esse momento. Então, não tinha como eles se comunicarem oralmente, porque o barulho do mar era tão alto que eles não conseguiam se ouvir. E até porque eles falavam uma língua e a tribo falava tupi. Então, eles não iam se entender. Começaram a se comunicar através de gestos. Pode passar. Outro trecho que eu achei bastante interessante foi como é que os indígenas retrataram para eles que naquela terra tinha ouro e prata. Mas se interessaram pelo colar. E apontavam para o colar
e apontavam para o chão, como se dissessem que na terra deles tinha o ouro. E também olharam para o castiçal de prata e acenaram para a terra também. Então foi dessa maneira que os portugueses descobriram que naquela terra havia ouro e prata, ok? Outro trecho que eu achei bastante interessante foi quando os portugueses mostraram a galinha para os indígenas. Só quando mostraram-lhes a galinha, ficaram assustados. Quase tiveram medo e não queriam pegá-la de jeito nenhum. Depois pegaram, mas espantados. Bom, no Brasil não existia galinha, então realmente os indígenas ficaram bem assustados. Esse aqui foi um dos relatos que eu mostrei para vocês, foram alguns dos relatos da viagem de Cabral, feito por Pero Vaz de Carminha. Você pode ler todo no seu livro e pode pesquisar na internet também, que tem vários outros relatos muito interessantes, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido assimilar o conteúdo. Para casa, então, ficou livro de história, páginas 104, 107 a 111, tá bom? Tchau, tchau, beijão e até a próxima!